Ó, o Rafael Tomazinho de Oliveira mandou 5,50 e falou: Kroos, não precisamos de teste para cardíaco e de estresse. Corinthians é nosso laudo. É isso Estamos aí. ferrados. Como torcedor, vejo só rebaixamento. Esse tá bem chateado. Então, Kroos, olha Realista, só. né? Vamos falar sobre arbitragem também, porque teve muitos lances polêmicos. Os caras de São Paulo estão alucinados. Mas E com razão. eu também acho. Fala aí como é que foi esse jogo. Com razão. Jogo, assim, é o que eu falei, é jogo de dois times muito ruins. O São Paulo é um time ruim, assim como o Corinthians é um time muito ruim. A diferença é que o São Paulo ontem foi o time ruim que melhor jogou. Né? A gente viu um jogo ontem de baixíssimo nível. O Corinthians tenta ir pra cima, tá jogando em casa. O São Paulo depois consegue equilibrar a partida e aí domina o jogo. O que a gente viu ontem foi o São Paulo controlar a partida inteira. O Corinthians hoje, infelizmente, tem um técnico que também não sabe o que tá fazendo, tem um elenco completamente limitado, e aí eu começo aquele blá 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 de se repetir, e aí eu vou tentar não me repetir aqui. Mas o que a gente viu ontem foi basicamente dois times muito ruins, com erros de arbitragem, que penderam mais pro lado de São Paulo, essa é a grande realidade. Teve contra o São Paulo, né? Contra o São Paulo, penderam mais contra o São Paulo. Que a gente viu ontem, cara, não tem como eu chegar aqui, porque assim, lembra que eu falei aqui? Só pra dar um exemplo, lembra que eu falei aqui que quando o erro acontece com o time dos outros, eu poderia agora aqui chegar e falar, foda-se, São Paulo que se lasque, erro contra o São Paulo é legal. Não vou falar. O justo é o justo. É o que eu falei no programa passado, vou repetir aqui. Tá errado. Teve muita parada esquisita na arbitragem. E assim, é o que eu falei no início do programa. O que acontece, na maioria das vezes, é que, por exemplo, estourou essa parada aí que tá acontecendo esses escândalos. Esse é o pior momento pra essas paradas acontecerem. Exato. Sim. Sabe? Qual que é a desconfiança agora? O que todo mundo tá pensando agora? Será que tem juiz envolvido, Exatamente. Né? Então, assim, cara, o pior momento pra esses caras errarem é esse. Outra coisa muito estranha que aconteceu, e aí, cara, pode corintiano ficar puto comigo, tanto que se vocês quiserem. Teve lances que foram muito esquisitos. A postura do árbitro no primeiro tempo foi nitidamente. Na outra, no segundo tempo, parece que ele recebeu uma instrução. Eu não sei o que acontece com esses caras. Eles recebem uma instrução, eles veem na televisão o que o comentarista, o que o narrador tá falando, eles voltam com outra postura. E aí é o seguinte, é o que eu sempre falei. Esse tabu aí, no final das contas, é idiotice. Mas é legal de ter. Claro, pro torcedor é demais. Pro torcedor é maneiro. Só que, a que ponto que vale o Corinthians manter um tabu e não priorizar outras coisas, assim? Então, assim, a gente viu ontem, cara, um jogo de baixíssimo nível. São Paulo fez um belo gol. Mais uma vez o Roger Guedes carregando a arca toda, né? Cara, tem que carregar. Belo gol do São Paulo, viu, velho? Noé Guedes, né? Noé Guedes, Esporte Clube Guedes Paulista. Esse é o Corinthians, cara. Porque se não tivesse o Roger Guedes, a gente já tá muito pior, tá? Porque é ele que pega a bola, coloca debaixo do braço. E o Wesley Kroos? Quem? O Wesley. Não, Wesley, antes do Kroos falar, que eu já escutei o Kroos falando algo sobre ele, e eu acho que o Kroos pode até se preocupar com esse Wesley. Porque o que o Kroos diz é que a torcida trata esses moleques da base do Corinthians como se fossem intocáveis, tá ligado? E aí o moleque foi bem ontem, mas vai fazer uma merda daqui a pouco, vai fazendo uma merda atrás da outra e ninguém fala mais nada, né? Exatamente. E, assim, meu problema com a base é que a base do Corinthians, eu posso afirmar, ela não é boa. Ela não lança jogadores como lança a base do Santos, como lançou nos últimos anos a do próprio Flamengo. O Palmeiras mas também, a base do né? Corinthians você vê o que ela é de fato. É só você ver o que tá acontecendo nela e quais jogadores ela tem nos proporcionados. Sabe qual foi o último grande nome da base? O Pedrinho, que tá onde? Machucado. E o que Nossa, ganhou? faz muito tempo já o Pedrinho. E o que ganhou? Então o resto é só promessa. Porque o corintiano hoje, cara, infelizmente, ele é iludido. A torcida é iludida, ela é carente de ídolo. Então qualquer moleque que sobe hoje é joia da base, tem que lapidar. E quando não é, a grande realidade é que dá pra ver nitidamente quando o moleque vai estourar ou não, cara. Quando sobe, por exemplo, aí é um exemplo fora da curva, mas, por exemplo, quando sobe um Endrick, a gente sabe que é uma joia. Assim, eu não sei vocês o que é o parâmetro pra joia, mas pra mim o Endrick é uma joia. É porque se desvirtuou muito, chamando um monte de gente que não é. Isso é uma joia da base. Sim. Pra mim não é um moleque que só vem da base, aí eu tenho que tratar que nem uma joia. Porque hoje é o que eu falo, cara. Esses moleques de base, eles sobem, brinquinho na areia, na orelha, caixinha da JBL, óculos, se sente Deus, cara. Eles pensam que são Messi. E aí vem a torcida tudo baba-ovo só porque o moleque é da casa. Eu não faço isso. Pra mim, o moleque tem que conquistar o respeito. Ele tem mãe. Como é que o Barulho fala? Melhor o Kroos. Varanda, mais filho que gol. Exatamente. Os últimos nomes que o Corinthians lançou da base é isso aí. Rodrigo Varanda, Gabriel Pereira, sei lá. Matheus Vital. O Matheus Vital veio do Vasco, se eu não me engano. Mas assim, são moleques que sobem e aí parcela da torcida pega e trata que nem um bebezinho, que nem um nenenzinho, não é. Esses moleques sobem pensando que são Messi, cara, ganhando mais do que qualquer trabalhador com salário mínimo por aí. E aí não pode criticar, você não pode falar isso, porque tem que lapidar, não tem. Dava, o moleque é bom, ele é bom. Não é uma crítica que vai fazer. Exato, o próprio Murilo agora jogando titular, carregando o Gil. O ponta. Exato, então assim, o problema do Corinthians, cara,
na minha visão, a gente já escancarou isso daqui. Ele vai continuar e vai persistir. Sabe por quê? Vai sair o Duílio agora. Aí vai chegar outro cara, vai dar uma leve melhorada e vai voltar tudo ao normal porque é a mesma galera que tá gerindo o Corinthians. Vai continuar. O problema do Corinthians é externo, assim como São Paulo. E é o que eu falei ontem. Ontem a gente viu 2 times que envergonham os seus torcedores. Isso é fato. E aí tá bom. O jogo de ontem teve coisa esquisita, a arbitragem foi uma coisa horrível mesmo, pendeu aos erros contra o São Paulo, isso é fato. O corintiano que fala isso, ele tá sendo mau caráter. Rolou. Teve muita coisa também que o São Paulo tá reclamando que aconteceu mesmo. Agora, teve muita coisa esquisita. Agora, o jogo de ontem foi horrível e são 2 times, cara. Vamos conversar sobre as situações dos times. O São Paulo, assim como o Corinthians, é um time que não tem diretoria, não tem planejamento extracampo, é um time que vem capengando e vem fazendo humilhações ao seu torcedor nos últimos anos. Sim. Sabe qual outro time eu defini? O Corinthians. O que a gente viu ontem foi 2 times ruins e o time que melhor jogou dos 2 ruins foi o São Paulo. Dominou o Corinthians, 70% de posse de bola. A gente assistiu o São Paulo jogar em casa. Isso diz o que é o Corinthians esse ano. E assim, o Dorival chega ao 7º jogo invicto, né? Tá... Dorival Diola. Dando jeito ali no que tem, né? Que a gente tava falando, né? Que o Rogério Ceni não usava certos jogadores que agora são titulares, por exemplo. A gente fala né? muito do Rogério Ceni que ele tinha a ideia de futebol encaixotada muito na mente dele. Tipo, eu quero jogar dessa maneira, independente dos jogadores que eu tenho aqui, né? E ele parecia que tinha umas picuinhas com certos jogadores, sabe? E que não botava os caras pra jogar e, né? Uma coisa meio maluca. E aí, assim, dos lances que teve, né? O que eu acho mais estranho de todos eles foi realmente o do gol do Calera anulado. Mas, assim, teve lá o lance, pra mim não foi nada. Pra mim não foi nada. Pra mim foi nada. Mas olha, e aí eu vi uns comentários de arbitragem falando hoje, porque assim, a regra, ela tem camadas, né? E ela é complicada e tal, e nós como torcedores e até os próprios jogadores e dirigentes não fazem ideia de como é que é a regra mesmo. Então o que foi explicado? Por que o VAR não viu? Não foi lá o lance. Aparentemente que o juiz apitou antes. O juiz apitou antes do gol acontecer. O juiz fez o que não tem que fazer, pô. Esse aí é o mínimo, pô. Mas por que o juiz apitou antes? Que isso não existe. Sabe? Ele não devia ter apitado, devia ter esperado acabar o lance. Na verdade foi o assistente, né? O Bandeira levanta a bandeira antes do lance finalizar. Eu achei assim, falar dos 2 lances. O gol do Caleri não foi falta. Foi um lance de disputa normal, subiu os 2. Em nenhum momento ele joga o cara pra baixo, ele coloca o braço igual todo mundo quando sobe, coloca o braço. Ele ganha. O Fagner. Porque, e ele é bem maior que o Fagner. Exato, pega a diferença do tamanho do Fagner e do Caleri ali, tipo, qualquer coisa que o Fagner cair ia aparecer uma E eu acho engraçado como o Caleri incomoda, né, velho? Ele é um cara muito chato. Caleri ele é muito chato. Ele é muito chato. Não, e assim, eu acho que a questão aqui não é nem a gente entrar no mérito se foi falta ou não. Tá errado no como, no modo operante da parada, tá errado. E aí o gol, pra mim, legítimo. Esse aí eu entendo muito a reclamação. O Michel Araújo que fez o primeiro gol, inclusive um belo gol numa falha do Gil, mas um belo gol do Michel Araújo. Foi tipo, ele falou, cara, como é que faltou? Só deixar o juiz não atrapalhar o jogo. Um negócio assim. E foi mais ou menos isso. Muito. O juiz foi meio que atrapalhando o jogo. Porque no pênalti, e aí, velho, é foda. Eu não daria pênalti. Pra mim não foi pênalti. Também não acho que Porém, eu não acho um absurdo dar. Mas dá pra marcar. Dá pra marcar. Até porque é braço no ombro e não total, é. Tipo, mão no dá ombro pra e marcar. no ombro, né? Só que o foda... Diferente do Arrascaeta aí, então, né? O foda que a galera fala que é verdade, né? É que assim... Se fosse no Morumbi... exato. Daria. Tem isso também, né? Entendeu? Mas isso, cara... É a margem que essa porra da aposta sempre bota pra gente. Você fica, porra, mas... Sabe? Então, assim, eu entendo, pode até dar. Eu não daria, mas pode até dar, tudo bem. Agora, o do Caleri eu acho que não dá pra dar. Pô. Não. E eu vi um lance, que teve um lance desse no jogo do Corinthians e São Paulo, teve um também do Vasco e Santos. E isso é uma coisa que eu não sabia da regra, e o Gaciba tava explicando hoje na ESPN, então eu vou dizer o que ele falou. Teve um lance que o Cássio vai chutar a bola e bate no braço do não sei de quem lá. E tava braço aberto, a mesma coisa do jogo do Santos e tal. Mas, aparentemente, a regra diz o seguinte... Bola curta, não tem como ele tirar o braço. Não é isso. Se, dentro da área, um cara do time... Foi atingido pelo goleiro? Não. É atingido por outro do mesmo time, não é pênalti nem se o cara tiver com os braços abertos. É a regra. A regra é isso mesmo. Entendeu? Então, assim, o Cássio vai dar um chutão pra tirar a bola da área. A regra você não tá atacando, não tá protegendo o seu gol. Você não tá chutando a bola na mão do cara do seu time. Pô. Exato. Então... Mas...
Ah, mas o esquema de apostas faz você duvidar disso. Não, tudo faz duvidar Mas disso. é o... Mas a distância mas da é bola, regra. por exemplo, no momento do impacto da bola, seja um jogador adversário, não precisa ser do mesmo time. Se o jogador tá os jogadores estão próximos um do outro, essa bola tem uma curta distância. A bola resvala num, ou esse jogador chuta e bate na mão do outro, não tem como ele tirar a mão. Então, Não. nesse Sim, lance, mas isso se não for- importa. É a mesmo- Não, mas isso não Não, importa, nesse porque são do lance mesmo específico, time. Se é sim. de outro time, tudo bem. Aí, Não, mas aí é o juiz pênalti. interpreta. Mas é pênalti. Né? Aí o juiz Se a interpreta. bola tiver É perto, o pênalti, chute é é. pênalti. Aham, Bate na mão do time, é sim, pênalti. Sim, é pênalti.